Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de suplá. É um modelo bem lindo, fácil, rápido, econômico e eu espero muito que vocês gostem. Gente, esse suplá aqui, para minha tensão de pontos, ficou com 39 centímetros de diâmetro. Lembrando que essa medida é para minha tensão de pontos e o tamanho ele pode variar também de acordo com a sua tensão de pontos. Essa peça ficou com peso de 150 gramas, já contando com as borboletas e com as pérolas que eu fiz aqui, a aplicação das pérolas nessas borboletas. Aqui eu vou ensinar o suplá e vou ensinar para vocês também as borboletas, todas nessa mesma videoaula. E eu espero muito que vocês gostem desse modelo, que vocês façam esse modelo de suplá e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, eu vou iniciar aqui a peça trabalhando com o fio número 6. Essa cor é a cor pêssego. O número dessa cor, gente, é 4514. Vou utilizar agulha para crochê 3,5 milímetros. Então, eu vou iniciar aqui o suplá com um círculo mágico. Vou iniciar trabalhando um círculo mágico, mas se você não quer iniciar sua peça trabalhando um círculo mágico, pode iniciar com 5 correntes, prende com um ponto baixíssimo. Então, eu seguro aqui o fio dessa forma, seguro aqui novamente, e agora eu vou puxar o fio fazendo uma laçadinha. Então, eu passo aqui por entre esse fio e puxo esse fio aqui, fazendo aqui uma laçadinha. Essa laçadinha será contada como a primeira correntinha. Vou trabalhar mais uma correntinha e mais uma corrente. Ficou um total de 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e trabalho aqui mais um ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, mais um ponto alto. Vou trabalhar aqui um total de 13 pontos altos, contando aqui com essas 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Então, aqui, já fiz um total de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar essa sequência até ter um total de 13 pontos altos. Vai ficando assim. Trabalhei aqui um total de 13 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou pegar esse fio aqui e vou puxar esse fio para fechar o círculo mágico. Então, aqui eu puxo o fio e ficou assim. Agora, para fechar essa volta aqui, eu vou contar aqui 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo. Agora, para iniciar a volta de número 2, eu vou vir nesse ponto aqui ao lado, pegando essas 2 laçadinhas do ponto, e aqui eu trabalho um ponto baixo. Para que aqui, gente, o início, quando a gente inicia uma próxima volta e quando a gente finalizar a volta não ficar tão aparente aquela marcação, eu vou trabalhar dessa seguinte forma, para que a base fique aqui um redondo perfeito. Então, eu trabalhei um ponto baixo, vou trabalhar apenas uma correntinha para dar a altura de um ponto alto. Um ponto baixo e uma corrente agora para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço onde eu trabalhei o ponto baixo e trabalho um ponto alto. Então, aqui ficou 2 pontos para o mesmo ponto de base. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio no mesmo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, vou repetir 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, essa volta de número 2, a gente vai trabalhar um aumento para cada um desses pontos de base. Então, para cada ponto de base, a gente trabalha 2 pontos altos.
essa volta de número 2 vai ficar um total de 26 pontos altos. Então, gente, chegando aqui no final da volta de número 2, a gente vai trabalhar 2 pontos sobre esse ponto alto aqui, que são as 3 correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Então, a gente não pode esquecer de trabalhar sobre esse intervalinho aqui, sobre esse ponto alto, porque a gente começou a trabalhar não sobre o intervalo de 3 correntinhas. A gente prendeu com um ponto baixíssimo e começou a trabalhar sobre esse próximo ponto alto. Então, a cada volta que a gente trabalhar, não pode esquecer de trabalhar sobre esse ponto aqui. Então, eu vou laçar o meu fio, vou vir nesse espacinho aqui, pegando as 2 laçadinhas, e aqui eu trabalho 2 pontos altos. Então, é importante que vocês vão contando a quantidade de pontos. A cada volta, eu vou falar para vocês a quantidade de pontos que fica aqui, de pontos altos que fica a cada volta. Então, trabalhei os 2 pontos sobre essas 3 correntes que a gente havia feito na primeira volta para dar altura de um ponto alto. Aqui tá o ponto baixo e a correntinha. Eu vou vir aqui nessa correntinha e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, observe que fica bem certinho aqui, gente, o fechamento da volta. A volta de número 2 ficou um total de 26 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui no próximo ponto de base e vou trabalhar um ponto baixo. Então, sempre que eu vou começar uma nova volta, né, uma nova carreira, eu inicio no segundo ponto de base, trabalhando um ponto baixo e uma correntinha. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo espacinho onde eu trabalhei o ponto baixo e trabalho um ponto alto. Na volta anterior, a gente trabalhou um aumento para cada um dos pontos. Nessa volta, a gente vai trabalhar um aumento, um ponto alto apenas. Um aumento, um ponto alto apenas. Então, aqui eu já trabalhei um aumento nesse primeiro ponto, laço meu fio, no próximo ponto eu trabalho um ponto alto apenas. Laço meu fio, no próximo ponto eu trabalho 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo, um aumento, que é 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Observem, gente, que aqui, na carreira anterior, aqui tá um ponto alto sobre o ponto e um aumento. Então, nessa carreira, vocês vão observar que o aumento, a gente está trabalhando aumento sobre aumento, porque esse aumento tá sobre esse ponto alto aqui, que foi o aumento da carreira anterior. Então, um aumento, um ponto alto, um aumento, e vou seguir essa sequência aqui por toda a volta de número 3. Quando chegar aqui no final, eu volto para a gente concluir a volta de número 3. Então, gente, chegando aqui no final, trabalhei um aumento, laço meu fio. Agora, eu vou vir sobre esse ponto aqui, e a gente não pode esquecer de trabalhar sobre esse último ponto aqui. Essa laçadinha, a gente vai vir aqui sobre essas 2 laçadinhas e faz um ponto alto. Então, essa volta de número 3 fica um total de 39 pontos altos, porque a gente seguiu trabalhando o aumento, um ponto alto apenas, um aumento, um ponto alto apenas. Então, para vocês terem uma base aqui, né, de como saber que tá certinho a volta, chegou aqui no final, vai sobrar apenas a quantidade de pontos que a gente tá trabalhando sem aumento. Então, aqui, um aumento, um ponto alto. Aqui sobrou apenas um ponto alto, porque aqui tem um aumento. Então, eu vou vir aqui nessa correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. E fica assim, gente, um redondo perfeito. Sempre que a gente tá trabalhando peças redondas assim, a gente vai colocando a peça sobre a mesa para ver se tá ficando certinho. Se você tem um ponto muito apertado, pode trabalhar com a agulha 4 milímetros. Se o seu ponto for um ponto mais largo, pode trabalhar com a agulha 3 milímetros para regular a tensão do ponto. Então, vou vir no ponto alto aqui ao lado e trabalho um ponto
baixo. Uma corrente. Estamos iniciando a volta de número 4. Laço meu fio nesse mesmo ponto de base, um ponto alto. Então, já trabalhei aqui o primeiro aumento. Na carreira anterior, a gente estava fazendo um aumento, um ponto alto apenas. Um aumento, um ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar 2 pontos altos e depois o aumento. Então, já fiz um aumento no início, veio no próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, um ponto alto apenas. Laço meu fio, observem que aqui tem um aumento. Então, nesse ponto alto aqui, que foi o aumento, eu trabalho um aumento sobre esse ponto novamente. Então, a gente também pode tirar como base, aqui os aumentos. A gente sempre vai trabalhar um aumento no segundo ponto aqui de cada um dos aumentos. Então, trabalhei um aumento, laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, um ponto alto, laço meu fio, aqui está o aumento. Então, eu venho nesse ponto aqui e trabalho 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, essa será a sequência da volta de número 4. Um aumento, 2 pontos altos. Um aumento, 2 pontos altos. Chegando aqui no final, fiz um aumento aqui sobre o aumento da carreira de base. E aqui, eu trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Laço meu fio. E aqui, não podemos esquecer de trabalhar sobre esse último ponto aqui, antes do ponto baixo. Então, venho aqui nesse ponto e trabalho um ponto alto. Então, observem que aqui sobrou, né? Sobrou não, gente. Aqui no final ficou os 2 pontos altos, porque a gente tá trabalhando um aumento, 2 pontos. Um aumento, 2 pontos. Então, sempre no final aqui, depois do aumento, vai ter a quantidade de pontos altos que a gente tá fazendo aqui entre um aumento e outro. Agora, essa volta aqui é a volta de número 4. Tem um total de 52 pontos altos. Vou vir aqui nessa correntinha, fiz o ponto baixo e a corrente. Aqui na correntinha, eu vou prender com ponto baixíssimo. E o fechamento da volta fica assim, gente, fica bem certinho. Agora, eu venho nesse ponto ao lado e trabalho aqui um ponto baixo. Então, aqui sobre esse ponto alto, eu trabalho um ponto baixo, uma corrente. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. No próximo ponto de base, eu trabalho um ponto alto apenas. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto apenas. Laço meu fio, aqui está o aumento. Então, sobre esse segundo ponto alto aqui do aumento, eu trabalho um aumento novamente, que são 2 pontos altos, para o mesmo ponto de base. Então, agora, entre um aumento e outro, vai ter um total de 3 pontos altos. E essa será a sequência da volta de número 5. 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. E no próximo ponto, a gente trabalha um aumento. Então, vamos tirando sempre como base os aumentos da volta anterior, para trabalhar aumento sobre aumento. Então, essa será a sequência da volta de número 5. Essa volta de número 5 vai ficar um total de 65 pontos altos. Então, gente, chegando aqui no final, trabalhei aumento sobre esse ponto aqui que tinha o aumento, né, na volta anterior. Agora, entre um aumento e outro, a gente tá trabalhando 3 pontos altos. Então, aqui no final, precisa também ter os 3 pontos altos. Então, trabalho aqui um ponto alto sobre esse ponto, um ponto alto. No próximo ponto,
um ponto alto. Laço meu fio, a gente não pode esquecer de trabalhar aqui sobre essas duas laçadinhas, que também é um ponto alto. Um ponto alto. Então, ficou aqui um total de 3 pontos. Agora, tem um ponto baixo e uma corrente. Nessa correntinha, eu trabalho um ponto baixíssimo. Então, ficou um total de 65 pontos altos essa volta de número 5. Para iniciar a volta de número 6, eu trabalho um ponto baixo, uma correntinha. No mesmo ponto de base, um ponto alto. Na carreira anterior, a gente trabalhou 3 pontos entre um aumento e outro. Então, agora, a gente vai trabalhar 4 pontos altos entre um aumento e outro. Então, aqui, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no próximo ponto, repito, um ponto alto. Ficou um total de 4 pontos altos. Laço meu fio, e aqui, nesse ponto aqui, que é o aumento da carreira anterior, eu trabalho um aumento novamente. Então, gente, essa volta de número 6, entre um aumento e outro, vai ficar um total de 4 pontos altos. A gente sempre vai trabalhando aqui um aumento sobre aumento. Então, aqui tem um aumento, nesse segundo ponto do aumento, eu trabalho um aumento. No próximo aqui, um aumento, e assim por diante. Entre um aumento e outro, 4 pontos altos. Essa volta de número 6 vai ficar um total de 78 pontos altos, quando a gente concluir toda a volta. Bom, gente, chegando aqui no final, eu vou laçar o meu fio e vou trabalhar aqui um ponto alto, pegando aqui essas duas laçadinhas. A gente não pode esquecer de trabalhar aqui esse ponto alto. Então, agora, entre um aumento e outro, tem um total de 4 pontos altos. Essa volta é a volta de número 6, e essa volta de número 6 ficou um total de 78 pontos altos. Então, eu vou vir aqui, um ponto baixo, venho na correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Para iniciar a volta de número 7, eu vou vir nesse ponto alto aqui ao lado, trabalho um ponto baixo, uma corrente para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio no mesmo ponto, um ponto alto. Na carreira anterior, a gente trabalhou uma sequência de 4 pontos altos e um aumento. A cada volta que a gente faz, vai aumentando um ponto alto a mais entre um aumento e outro. Então, agora a gente vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, e agora, um aumento sobre esse ponto aqui, que foi o aumento da carreira anterior. Então, aqui eu trabalho 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Então, aqui na volta de número 7, entre um aumento e outro, vai ficar um total de 5 pontos altos. Bom, gente, chegando aqui no final da volta de número 7, eu vou laçar o meu fio e vou trabalhar aqui o último ponto alto da volta de número 7. Então, aqui no final, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, porque essa volta de número 7, entre um aumento e outro, tem um total de 5 pontos altos. Então, essa volta de número 7 ficou um total de 91 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui nessa correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Para iniciar a volta de número 8, eu venho no ponto alto aqui ao lado e trabalho um ponto baixo e uma correntinha. Laço meu fio no mesmo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Então, aqui, a gente já trabalhou o primeiro aumento. Laço meu fio e agora, entre um aumento e outro, a gente vai trabalhar um
2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Chegou aqui no aumento, laço meu fio e sobre esse ponto alto aqui eu trabalho um aumento, que são 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Então, essa volta de número 8, entre um aumento e outro, vai ficar um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Eu vou seguir trabalhando assim por toda a volta de número 8. Bom, gente, então chegando aqui no final da volta de número 8, laço meu fio, vou vir pegando aqui essa laçadinha e vou trabalhar aqui o último ponto alto da volta de número 8. Agora, eu vou vir aqui nessa correntinha que eu fiz um ponto baixo e uma corrente. E aqui na correntinha eu vou prender com ponto baixíssimo. Então, já concluí toda a volta de número 8, a minha peça está ficando assim. E aqui na volta de número 8, ficou um total de 104 pontos altos. Então, gente, ficou um total de 104 pontos altos nessa volta de número 8. Para iniciar a próxima volta, eu vou vir aqui no ponto alto ao lado, trabalho um ponto baixo, uma correntinha, laço meu fio no mesmo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Na volta anterior, a gente trabalhou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos entre um aumento e outro. Nessa volta de número 9, a gente vai trabalhar 7 pontos altos entre um aumento e outro. Sempre vai ficando, gente, aumento sobre aumento. Então, aqui, trabalho ponto alto, até chegar aqui nesse ponto que a gente trabalhou o aumento, e no primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto apenas, e aqui nesse segundo ponto do aumento, eu trabalho um aumento novamente. Então, vai ficando aumento sobre aumento. E agora, nessa volta, que é a volta de número 9, entre um aumento e outro, tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Essa será a sequência da volta de número 9. Bom, gente, a minha peça está ficando assim. E agora, chegando no final da volta de número 9, eu já fiz aqui o último ponto alto. Então, entre um aumento e outro, ficou um total de 7 pontos altos. Sempre que chega aqui no final da volta, vai sobrar a mesma quantidade de pontos que a gente está trabalhando entre um aumento e outro, igual eu expliquei para vocês. Então, agora, eu vou vir aqui na correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir nesse próximo ponto de base e aqui eu trabalho um ponto baixo e uma correntinha. Estou iniciando agora a volta de número 10. Então, essa volta aqui, gente, de número 9... Essa volta de número 9 ficou um total de 117 pontos altos. Então, aqui, já iniciei a volta de número 10, lacei o meu fio nesse mesmo espaço, mais um ponto alto. Trabalhei aqui o primeiro aumento. Agora, eu vou seguir trabalhando uma sequência de ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou trabalhar um total de 8 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, agora, essa volta de número 9, entre um aumento e outro, vai ter um total de 8 pontos altos. Cheguei aqui no aumento, no primeiro ponto do aumento, eu trabalho um ponto alto apenas. E aqui no segundo ponto, eu trabalho 2 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos agora, entre
um aumento e outro. E a peça está ficando assim. Então, gente, essa será a sequência da volta de número 10. Entre um aumento e o outro, vai ficar um total de 8 pontos altos. E essa volta de número 10, quando chegar no final, gente, o total de pontos altos da volta de número 10 será de 130 pontos altos. Então, gente, chegando aqui no final da volta de número 10, eu vou laçar o meu fio e vou trabalhar aqui o último ponto alto da volta de número 10. Vou vir aqui na correntinha que eu fiz um ponto baixo e uma corrente, e nessa correntinha eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui, a volta de número 10, entre um aumento e outro, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. E aqui no final ficou os 8 pontos altos, porque a gente tá trabalhando 8 pontos entre um aumento e outro. Então, agora, gente, essa volta de número 10 ficou um total de 130 pontos altos. Vou iniciar a volta de número 11, então, eu venho no ponto alto aqui ao lado, faço um ponto baixo e uma correntinha. Laço meu fio, no mesmo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Então, eu já inicio a volta com um aumento. Essa volta de número 11, eu vou trabalhar uma pequena diferença, mas eu mostro certinho aqui para vocês. Então, aqui na volta de número 11, entre um aumento e outro, vai ficar um total de 9 pontos altos agora. Então, já trabalhei aqui 2 pontos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Vai dar bem certinho, gente. Aqui tá o aumento, já trabalhei um ponto alto sobre o primeiro ponto do aumento e no segundo ponto eu trabalho um aumento, que são 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Depois eu sigo trabalhando a sequência de ponto alto para cada ponto de base, até ter um total de 9 pontos. No ponto de número 10, eu trabalho um aumento, e assim por toda a volta. Então, essa será a sequência da volta de número 11. Quando chegar aqui no final, gente, eu vou trabalhar um aumento sobre esse aumento, e aqui quando chegar nesses pontos que a gente trabalha ponto alto sobre ponto alto, eu vou fazer uma adaptação para dar certinho o bico de acabamento. Mas eu volto aqui, no final da volta, eu venho ensinar para vocês como eu vou trabalhar aqui sobre esses pontos altos. Bom, gente, segui trabalhando a sequência de aumentos que eu passei para vocês. Agora, chegando aqui no final, ao invés de trabalhar os 9 pontos altos, igual a gente estava trabalhando aqui por toda a volta, entre um aumento e outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Então, se eu trabalhar aqui 9 pontos altos no final, essa volta de número 11 vai ter um total de 143 pontos altos. Mas para que o bico de acabamento dê certo, eu preciso ter aqui uma quantidade de 144 pontos altos. Então, eu preciso fazer um aumento a mais do que a sequência de aumentos que eu estava trabalhando nas carreiras anteriores. Então, aqui eu trabalhei o último aumento da volta, né, que seria o último aumento, mas agora eu vou trabalhar um aumento a mais nessa volta de número 11, para ter um total de 144 pontos altos. Então, trabalhei aqui um aumento, agora eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4 pontos altos. Laço meu fio, nesse próximo ponto de base, eu trabalho um aumento. Então, no ponto alto de número 5, eu trabalho aqui
2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Então, aqui eu já fiz um aumento a mais para que essa volta de número 11 tenha um total de 144 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto até chegar no último ponto de base. Então, agora eu trabalho 1, 2, 3, e aqui a gente não pode esquecer de trabalhar o último ponto aqui, nessas duas laçadinhas aqui do ponto. Então, eu venho aqui e trabalho um ponto alto. Vou vir aqui, um ponto baixo, e na correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui no final, eu trabalhei um aumento, 1, 2, 3, 4 pontos altos, um aumento e 4 pontos altos. Fiz essa adaptação apenas nessa volta de número 11, para que dê certinho o bico de acabamento aqui do suplá. Eu já prendi aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui nesse ponto alto aqui ao lado, trabalho um ponto baixo e uma correntinha, igual eu estava trabalhando nas carreiras anteriores. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir no próximo ponto de base, um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto de base, um ponto alto. Vou trabalhar agora uma sequência de 8 pontos altos, contando aqui com esse ponto baixo e essa corrente que a gente fez para dar altura de um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Aqui, gente, se você quer fazer a sua peça maior, você vai seguir trabalhando essa sequência de pontos altos e aumentos, igual a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores. Se você quer fazer sua peça menor, você vai fazer menos voltas. E aqui na parte do bico de acabamento, eu vou ensinar para vocês como fazer esse bico de acabamento para dar certo em outros tamanhos de peça também. Então, eu fiz 8 pontos. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Eu vou laçar o meu fio. Agora, eu conto 1, 2, 3, 4, e aqui no quinto ponto alto de base, eu trabalho um ponto alto. Trabalhei aqui um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, e agora eu vou seguir trabalhando a sequência de ponto alto para cada ponto de base, até ter um total de 8 pontos altos. Então, vai formando os grupinhos com 8 pontos altos e 6 correntinhas de separação. Se você não achar necessário trabalhar as 6 correntes de separação, pode trabalhar com 5 correntinhas que vai dar certo também. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Laço meu fio, vou pular 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto alto de base, eu trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Sigo trabalhando a sequência aqui de 8 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. E a peça vai ficando assim. Então, você pode trabalhar aqui com 5 correntinhas também. Se nessa volta vocês observarem que a peça dá uma leve emborcada, não é emborcar assim, gente, ó.
É uma leve emborcada, que quando a gente passou a mão aqui na peça, ela vai ficar certinha. Se tiver só levemente emborcado, não vai ter problema, porque quando a gente trabalhar a próxima volta, a peça já vai ficar bem certinha. Então, aqui, para dar certinho, o bico de acabamento desse suplá precisa ter, gente, uma quantidade dessa de grupinhos de 8 pontos altos que seja par. Então, precisa ter uma quantidade que seja par. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma peça que eu tenho aqui pronta. Esse suplá aqui já está pronto, falta só a aplicação das borboletas. Então, quando a gente for fazer a aplicação da borboleta, um espacinho desse a gente vai aplicar uma borboleta. No próximo, a gente não vai aplicar a borboleta. No próximo, vai ter uma borboleta e assim por diante. Então, precisa ter uma quantidade de pontos altos, né? De grupinhos aqui de 8 pontos altos que seja par. Porque um a gente trabalha a borboleta, no próximo não. No próximo uma borboleta, no próximo não e assim por diante. Então, se você está fazendo esse suplá para fazer a aplicação da borboleta, precisa ter uma quantidade dessa de grupinhos de 8 pontos altos que seja par. Se você está fazendo suplá para deixar o suplá assim, sem fazer a aplicação da borboleta, ou você quer aplicar a borboleta em todos esses espacinhos, não precisa ser uma quantidade par. Você vai trabalhar uma quantidade par ou uma quantidade ímpar se você for trabalhar a borboleta em todos os espaços. Mas, se você for trabalhar apenas em um espaço e não trabalha no outro, intercalando, precisa ser uma quantidade de grupinhos dessa que seja par, para dar certinho. Então, gente, para cada desenho desse aqui, 8 pontos, pulou 4 pontos altos de base. Então, tem um total de 12 pontos. Para cada um desse desenho, a gente precisa ter 12 pontos de base. Como a gente precisa ter uma quantidade de desenhos desse que seja par, então, tá fazendo a sua peça maior. Você vai seguir trabalhando aí mais carreiras com pontos altos e quando chegar no tamanho que você achar necessário a base, você vai contar a quantidade de pontos. Vai precisar ter de 24 em 24 pontos altos, porque precisa de 2 desenhos desse para que sempre dê uma quantidade par. Então, 12 pontos para um desenho, 12 pontos para o outro desenho. Se você está fazendo maior, aumenta de 24 em 24 pontos. E se você está fazendo menor, diminui de 24 em 24 pontos. Aqui, gente, para o meu suplá, vai ficar um total de 12 desenhos como esse. Então, aqui eu já fiz um total de 3 desenhos, né? Vou finalizar o desenho de número 3, vou trabalhar essa sequência, vai ter um total de 12 desenhos. Se você for fazer sua peça maior, vai precisar ter 14 desenhos. Menor, vai precisar ter 12 não, gente. 12 desenhos é a peça que a gente tá fazendo. Se você quer fazer maior, vai precisar ter 14 desenhos, porque a partir dos 12, aumenta de 2 em 2. Para fazer menor, vai precisar ter 10 desenhos, porque a partir dos 12, diminui de 2 em 2 desenhos como esse, vocês vão fazendo aqui a sequência de pontos. Podem fazer adaptações também. Aqui eu tô pulando 4 pontos de base, você pode pular 3 pontos, vocês podem ir fazendo aí adaptações para que dê certinho. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui de grupinhos de 8 pontos com 6 correntes de separação até chegar no final. Essa será a sequência da volta de número 12. Segui trabalhando aqui, gente, os grupinhos com 8 pontos altos e 6 correntinhas de separação, pulando 4 pontos de base. Mas, se vocês precisarem fazer alguma adaptação, vocês podem pular mais ou menos pontos de base, para que dê certinho aqui a quantidade de grupinhos de 8 pontos altos. Aqui, para a minha peça, ficou um total de 12 grupinhos com 8 pontos altos. Então, agora, chegando aqui no final, eu vou vir aqui, fiz um ponto baixo e uma correntinha. Nessa correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu vou trabalhar um ponto baixo nesse ponto alto aqui ao lado. Então, eu não trabalho sobre esse primeiro ponto. Venho no segundo ponto de base e vou trabalhar aqui um ponto baixo. No próximo ponto de base,
um ponto baixo. Vou trabalhar uma sequência de ponto baixo para cada ponto de base. Não trabalhei sobre o primeiro ponto baixo, sobre o primeiro ponto alto, gente, desculpa. Não trabalhei ponto baixo sobre esse primeiro ponto, nem vou trabalhar aqui sobre esse último ponto. Então, aqui vai ficar um total de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não trabalho aqui sobre esse último ponto. Vou laçar o meu fio, vou vir nesse espacinho aqui de 6 correntinhas. E aqui eu vou trabalhar uma sequência de 1, 2, 3. Vou trabalhar uma sequência aqui de 11 pontos altos. Mas, se vocês acharem necessário trabalhar com mais pontos, pode trabalhar com mais pontos altos, que vai dar certo também. Vai de acordo com a nossa tensão de pontos. Então, aqui, para minha tensão de pontos, eu vou trabalhar um total de 11 pontos altos, para que a minha peça fique bem certinha, não vai ficar embabadada, nem vai ficar repuxada. Então, aqui eu já trabalhei um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Agora, eu não trabalho sobre esse primeiro ponto. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vai formar aqui um total de 6 pontos baixos, porque quando chega aqui nos grupinhos de 8 pontos, a gente não trabalha sobre o primeiro, nem sobre o último ponto de base. Chegando aqui nos intervalos de 6 correntinhas, eu trabalho a sequência de 11 pontos altos. Então, já trabalhei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Se vocês virem que trabalhando com 11 pontos vai ficar assim emborcado, pode trabalhar com 12 pontos, que vai dar certo também. Não trabalho sobre esse primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo e sigo trabalhando uma sequência agora com 6 pontos baixos, porque eu não vou trabalhar o ponto baixo sobre o primeiro, nem sobre aqui o último ponto de base. Então, gente, vai ficando assim. Essa será a repetição. Eu vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, já segui trabalhando a sequência com 11 pontos altos nos intervalos de 6 correntes e aqui para os pontos altos de base, 6 pontos baixos, dando a volta aqui em toda a peça. Observem que fica bem certinho aqui o suplá quando a gente trabalha essa volta. Agora, para trabalhar a próxima volta, chegando aqui no final, eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, ó, não trabalhei sobre esse ponto alto, aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar esse barbante. Vou cortar aqui esse fio, porque agora eu vou trabalhar com uma outra cor de fio. Então, gente, cortei aqui esse fio. Agora, eu vou pegar esse fio, vou trazer ele aqui para o lado certo. Dessa forma. Vou vir nesse ponto aqui, ó, trazendo a agulha do lado avesso para o lado certo e vou puxar esse fio aqui para o lado avesso. E agora, eu vou fazer o arremate desse fio, passando ele aqui por entre os pontos.
com agulha de crochê ou com a agulha de tapeçaria. Eu também vou ensinar para vocês com a agulha de tapeçaria, facilita bastante a hora do arremate. Com a agulha de crochê, a gente vai passando esse fio aqui por entre os pontos. Agora, eu vou dividir esse fio aqui ao meio. Deixando 3 fios desse aqui para cada lado. Vou passar aqui por entre uma dessas laçadinhas, vou passar aqui por entre essa laçadinha, a agulha, e vou puxar aqui 3 desses fiozinhos, ó. E agora, eu vou trabalhar um nozinho. Esse primeiro nozinho eu não aperto tanto para não repuxar a peça. E depois eu vou trabalho aqui, ó, mais 2 nozinhos. Agora, eu vou passar aqui, gente, um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. Então, a gente já concluiu aqui, vou arrumar aqui toda essa base com esse fio que é a cor pêssego. Agora, eu vou trabalhar com o barbante branco. Então, para iniciar agora, gente, a próxima volta, aqui a gente fez um total de 11 voltas na base, toda com ponto alto fechado. Fez aqui essa volta de número 12, essa volta que a gente acabou de trabalhar, né? É a volta de número 13, e agora eu vou iniciar a volta de número 14. Pode iniciar aqui onde a gente cortou o barbante, né, que já fez o arremate, ou pode iniciar em qualquer um desses intervalinhos. Eu vou iniciar aqui, gente, em qualquer um dos intervalos, eu vou iniciar aqui, nesse intervalo. Então, aqui, eu vou contar um ponto baixo. Vou vir aqui no segundo ponto de base. Eu vou trabalhar aqui uma laçadinha. Trabalhei aqui uma laçadinha. Agora, eu vou vir aqui no segundo ponto baixo de base. Não trabalho sobre esse primeiro. Segundo ponto baixo de base, eu vou trabalhar um ponto baixo. Esse fio, eu já trago esse fio para esse lado aqui, para já ir passando ele aqui por entre os pontos. Venho no próximo ponto baixo de base e trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Então, aqui, formou um grupinho com 3 pontos baixos. Sobrou 2 pontos baixos aqui. Então, gente, eu não trabalho sobre esses 2 pontos baixos. Agora, a gente vai laçar o fio, ó. Vou vir aqui no primeiro ponto alto daquele grupinho de 11 pontos. E nesse primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto para esse primeiro ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui 5 pontos, né? Com um ponto alto para cada ponto de base. Laço meu fio e agora nesse mesmo ponto de base, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Então, eu trabalhei um aumento aqui no 5º ponto. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto apenas. Laço meu fio. No próximo ponto, 2 pontos altos. Então, trabalho aqui mais um aumento. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. E sigo trabalhando agora um ponto alto para cada ponto desse de base. Então, gente, observem que aqui...
Então, gente, observem que eu trabalhei aqui 2 aumentos. Se você tiver trabalhado aqui essa volta, ao invés de trabalhar com 11 pontos, trabalhou com 12 pontos aqui, 12 pontos altos, vocês podem trabalhar aqui entre um aumento e outro, 2 pontos altos, que vai dar certinho. Vai ficar aqui 4 pontos altos, um aumento. Se você tiver trabalhado com 12 pontos, aqui vai ficar, ao invés de ter um ponto alto apenas entre um aumento e outro, vai ter 2 pontos. E aqui, 4 pontos altos. Essa é a diferença. E se você está fazendo ainda maior, você vai fazer a distribuição aí dos pontos de acordo com a sua tensão de pontos, para que a peça fique assim, ó. Para que a peça, gente, fique aqui sim bem certinho. Então, se você precisar fazer mais aumento, pode trabalhar mais aumento para a peça ficar bem certinha. Lembrando que a próxima volta que a gente vai fazer, se você trabalhou essa volta e ficar um pouquinho assim, levemente emborcada, também não vai ter problema, porque a gente vai trabalhar o ponto zigue-zague. E aí, quando a gente trabalha o ponto zigue-zague, fica ainda mais certinha a peça. Então, agora, aqui ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos, porque a gente trabalhou 2 aumentos. Não trabalho aqui sobre esse primeiro ponto baixo, vou vir no próximo ponto e trabalho aqui um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Laço meu fio. Não trabalho agora sobre esses 2 últimos pontos baixos. Venho direto aqui no ponto alto do grupinho de 11 pontos. Trabalho um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto. Um ponto alto. Vou trabalhar uma sequência de 4 pontos altos. Um ponto para cada ponto. Trabalhei aqui um ponto alto para cada ponto de base, ficou um total de 4 pontos altos. No quinto ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Trabalhei o primeiro aumento. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um aumento. 2 pontos para o mesmo ponto de base. Laço meu fio no próximo ponto. Um ponto alto e sigo trabalhando agora um ponto alto para cada ponto desse de base. Não trabalho sobre o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, vai ficando assim: 13 pontos altos, 3 pontos baixos. 13 pontos altos, 3 pontos baixos, porque a gente não trabalha ponto baixo aqui sobre o primeiro, nem sobre esses 2 últimos pontos de base. E aqui, para cada grupinho desse de 11 pontos, nessa volta aqui de número 14, a gente trabalha 2 aumentos. Então, gente, essa será a sequência. E vou trabalhar assim, dando a volta em toda a minha peça. Vai ficando assim. Segui trabalhando aqui, dando a volta em toda a minha peça. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz. E aqui nesse primeiro ponto baixo, eu vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei esse fio. Agora, eu vou pegar esse fio, vou vir nesse ponto aqui ao lado, trago ele aqui para o lado certo da peça. Vou vir no próximo ponto e agora esse fio aqui, eu vou levar esse fio aqui para o lado avesso, assim.
E aqui, para fazer o arremate desse fio, é da mesma forma que eu ensinei para vocês. Aqui, já tem o fio que a gente iniciou a peça. Então, aqui, para fazer o arremate desse fio, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei, só que aqui eu não vou precisar dividir o fio ao meio, porque já tem o fio aqui do início e o fio do final aqui da volta. Então, eu faço um nozinho, não aperto tanto, para não repuxar aqui a peça. E faço aqui mais um ou dois nozinhos. Vou fazer aqui mais um nozinho, aperto bem. Esse fio, a gente já pode cortar o fio ou pode passar ele por entre os pontos. Agora, para iniciar a próxima volta, eu vou trabalhar com a mesma cor que eu trabalhei aqui no início da peça, com o fio na cor pêssego. Pode iniciar em qualquer um dos lados novamente. Peguei aqui o fio. Então, aqui, a gente fez 3 pontos baixos. Eu vou vir aqui nesse ponto baixo do meio, ó. Não trabalho sobre o primeiro ponto baixo, sobre o segundo ponto de base. Eu vou puxar aqui esse fio, passando aqui por esse ponto, e vou trabalhar aqui uma laçadinha, que será o meu primeiro ponto aqui. Essa laçadinha, gente, vai contar como uma correntinha, que será aqui o ponto baixíssimo. Essa corrente, ela vai contar como ponto baixíssimo. E vou trabalhar aqui mais uma correntinha. Então, aqui ficou um total de 2 correntes. Essa primeira corrente vai contar como ponto baixíssimo e uma correntinha. Vou vir aqui no primeiro ponto alto daqueles 13 pontos que a gente fez. E nesse primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto baixíssimo. Esse fio aqui, eu já vou passando ele aqui por entre os pontos. Trabalho uma correntinha, vou vir no próximo ponto de base, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo ponto de base, um ponto baixíssimo. Esse ponto é bem fácil, rápido de fazer e fica um detalhe bem lindo na peça. Então, eu vou seguir trabalhando assim, uma corrente no próximo ponto de base, um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Uma corrente e sigo trabalhando assim para cada ponto de base, um ponto baixíssimo e uma correntinha para ficar esse detalhe aqui na peça. Vocês vão observar que quando a gente trabalha esse ponto aqui, o ponto zigue-zague, a peça, ela vai ficar bem certinha. Então, se você tiver trabalhado muito ponto alto aqui, gente, no início, quando fizer essa volta aqui, a peça vai ficar embabadada. Então, por isso, eu falei para vocês, né? Se tiver levemente emborcada aqui, quando a gente trabalha aquela volta, vai dar certo aqui, porque quando a gente trabalha essa volta aqui, com o ponto zigue-zague, a peça fica bem certinha. Uma corrente, no último ponto aqui de base, um ponto baixíssimo. E olha que lindo esse detalhe. Se você não quer trabalhar com esse ponto aqui, o ponto zigue-zague, você pode trabalhar ponto baixo por todos esses pontos de base. Chegando aqui no final, fiz um ponto baixíssimo, trabalho uma correntinha. Agora, eu vou vir nesse ponto baixo aqui do meio, ó, não trabalho o primeiro ponto. No próximo, eu trabalho aqui um ponto baixíssimo. Uma corrente, vou vir no próximo ponto alto, ó, não trabalho sobre esse ponto baixo, nesse ponto alto, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo. E assim, por toda a volta do suplá. Aqui no canal já tem a videoaula de um tapete, gente, que eu utilizei esse ponto aqui. Eu conheço como ponto zigue-zague. Fica muito lindo. Tem a videoaula do tapete, da passadeira,
Dá um detalhe bem lindo na peça, mas vocês também podem trabalhar o ponto baixo, se vocês não quiserem trabalhar esse ponto aqui. Então, essa será a sequência. Eu vou trabalhar assim, dando a volta em toda a minha peça. Um ponto baixíssimo, uma corrente. Um ponto baixíssimo, uma corrente. Chegando aqui, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Essa será a sequência. Eu vou trabalhar assim, dando a volta em toda a minha peça. Segui trabalhando aqui, dando a volta em toda a peça. E agora, gente, olha que lindo, fica bem certinho aqui o bico de acabamento do suplá. Chegando aqui no final, fiz um ponto baixíssimo. E agora, faço aqui uma correntinha. E eu já cortei aqui esse fio. Vou pegar aqui a agulha de tapeçaria. Passei o fio aqui. E agora, gente, para fazer aqui o arremate, eu vou vir aqui nesse ponto, aqui a gente fez duas correntinhas iniciais. Uma que seria contada como ponto baixíssimo e essa correntinha aqui que a gente trabalhou, né? Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Então, eu vou vir nessa correntinha aqui, passando a agulha por entre essas duas laçadinhas aqui da correntinha. Dessa forma, trazendo aqui para o lado certo da peça. Agora, eu vou... Então, gente, eu vou passar a agulha por entre essa correntinha aqui e por entre essa laçadinha aqui, que foi a correntinha que ela vai ser contada, está sendo contada como ponto baixíssimo. Então, ó, passei a agulha aqui e passo a agulha trazendo aqui por entre essa correntinha e levo ela aqui para o lado avesso. E fica assim, fica um acabamento perfeito. Agora, aqui do lado avesso, eu passo esse fio aqui por entre os pontos. Então, aqui, eu passo esse fio por entre os pontos e depois eu faço o arremate desse fio da mesma forma que eu ensinei para vocês. E fica assim, gente. Fica bem certinho. E esse aqui é o resultado do suplá. Agora, a gente vai fazer as borboletas para aplicar aqui no suplá. Bom, gente, então esse é o resultado do suplá. É um modelo lindo, fácil, rápido, é econômico. Olha o caimento da peça, fica bem certinho. Vocês podem utilizar o suplá assim e podem também fazer a aplicação aqui das borboletas. Para esse suplá, eu vou fazer a aplicação da borboleta. A borboleta aqui eu fiz com a linha Charme. Aqui esse miolinho, gente, ó, e as anteninhas da borboleta, eu utilizei a linha Cleia fio duplo. Porque eu não tinha a linha Charme num tom de marrom, então eu resolvi trabalhar com a linha Cleia. Depois eu vi que eu também tenho a linha Anne, vocês podem utilizar a linha Anne. Então, eu trabalhei com a linha Cleia fio duplo para fazer esse detalhe aqui com a linha marrom. Utilizei a pérola número 6. Esse aqui eu fiz com a linha Anne. Esse tom aqui de linha, gente, é bem lindo também. Então, a diferença da linha Anne para a linha Charme é mais a estrutura da peça, porque o tamanho ficou basicamente aqui o mesmo tamanho, mas eu observei que com a linha Charme fica aqui mais estruturada a borboleta. Fiz aqui com fio amigurumi, para vocês verem aqui a diferença de tamanho, gente. Com fio amigurumi, olha a diferença, já fica bem maior. Então, vocês podem seguir a mesma receita com linhas, né? Se for a linha mais fina, sua peça vai ficar menor. Se for a linha mais grossa, sua peça vai ficar maior. Mas aqui na videoaula, eu vou ensinar a borboleta aqui com o barbante número 6, porque eu acho que fica mais fácil para visualizar os pontos. Então, agora eu vou ensinar o passo a passo dessa borboleta aqui para vocês, para a gente poder fazer a aplicação da borboleta aqui no suplá. Então, eu vou trabalhar aqui com o fio número 6, porque eu acho que vai ficar mais fácil para visualizar os pontos.
E para trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar a agulha 3,5 milímetros. Então, aqui eu vou iniciar fazendo uma laçadinha. Estou utilizando aqui esse fio bege, mas vocês podem utilizar a cor de fio de sua preferência. Então, aqui, ó, eu vou iniciar fazendo uma laçadinha na agulha. Essa laçadinha aqui não vai ser contada como uma correntinha, que é o nozinho inicial. Então, eu venho aqui, arrumo aqui a peça. Agora, fiz esse nozinho, vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Fiz aqui um total de 12 correntinhas. Agora, eu não conto com essa laçadinha aqui da agulha. Eu vou voltar aqui, eu vou pular essa correntinha, vou vir aqui na próxima correntinha de base e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Na próxima correntinha de base, um ponto baixo. Trabalhei 2 pontos baixos. Na próxima correntinha de base, um ponto baixo. Vou trabalhar essa sequência até ter um total de 7 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Aqui vai sobrar 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas, porque a gente não conta aqui com esse nozinho inicial que a gente fez. Essas correntinhas aqui vai ser a antena da borboleta. Então, aqui eu preciso fazer mais 4 correntinhas para ficar as 2 anteninhas aqui da borboleta. Fiz os 7 pontos baixos, agora eu trabalho 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou fazer uma laçadinha aqui na agulha, eu vou alongar aqui esse fio para fazer o arremate. E aqui eu vou cortar esse fio. Então, aqui, fiz a laçadinha. Ficou 4 correntinhas para esse lado, exatamente igual ficou desse lado aqui. Aqui, para essas anteninhas, a gente pode trabalhar de 2 formas. Aqui, a gente pode pegar a agulha de tapeçaria e passar esse fio aqui por entre os pontos. Ou com a própria agulha de crochê para fazer o arremate. Com a agulha de crochê, eu vou vir aqui e vou passando esse fio aqui, eu vou trazendo ele aqui e passando por entre os pontos. Trabalhando dessa forma, gente, vai ficar assim a anteninha da borboleta, ó. A gente vai passando esse fio por mais pontos. Eu não vou trabalhar dessa forma, eu vou fazer da seguinte forma, porque eu acho que fica bem bonito o resultado também e fica mais fácil. Então, aqui tá do lado certo. Esse fio aqui, se eu fosse fazer o arremate dele, eu ia passando ele aqui por entre os pontos. Mas eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui, eu já tenho esse nozinho inicial, mas eu vou vir aqui, ó, seguro esse fio e vou fazer aqui um nozinho. Então, eu passo aqui por entre esse dedo, passo esse fio aqui, é um nozinho normal, gente. Da forma que a gente costuma fazer. Ficou aqui essa laçadinha, então eu puxo essa laçadinha aqui para ela ficar bem rente com esse nozinho inicial. Dessa forma. Aperto bem e aqui eu vou cortar bem rente aqui o excesso do fio. Porque assim, eu achei que ficou um detalhe aqui. Pode passar aqui um pinguinho de cola, pano ou cola de silicone. Então, fica dessa forma. Se a gente trabalhar assim, vai ficar esse detalhe aqui do nozinho. Eu achei que ficou bem bonito, mas se você não quer fazer assim, você pode pegar esse fio da forma que eu ensinei para vocês e vir passando ele aqui por entre os pontos.
vai trazendo ele aqui por entre os pontos, depois corto o excesso do fio, então vocês vão ver aí da forma que vocês acharem que fica mais fácil ou da forma que vocês acharem que fica mais bonito o acabamento, ó. Então, é só vir passando esse fio aqui por entre os pontos, dessa forma. Eu achei que das duas formas fica bem bonito, mas é como eu falei para vocês. Vocês vão ver aí a forma que vocês acham que fica melhor, que fica mais fácil também, ó. Se eu já tivesse passado esse fio aqui por entre todos os pontos, deixa eu arrumar aqui. Ia ficar assim. Então, vocês vão ver se vocês preferem o arremate dessa forma ou assim, cortando o fio. Essas aqui, todas elas eu fiz assim, ó, cortando e fazendo um nozinho. Eu achei que ficou bem linda aqui essas borboletas também. E fica assim. Então, agora, eu vou fazer aqui da mesma forma. Então, eu vou pegar esse fio e vou fazer aqui um nozinho aqui também. Então, aqui eu vou... Já peguei o fio e vou fazer aqui um nozinho. Da mesma forma que eu fiz ali do outro lado. Então, pra ele ficar aqui bem rente, é só vocês puxarem aqui o nozinho, pra ele ficar aqui pertinho do ponto, dessa forma. Então, gente, já tá pronto aqui o início da borboleta. Ficou assim, as anteninhas da borboleta aqui já estão prontas também. Agora, eu vou trabalhar do lado avesso. Aqui tá o lado certo. Eu vou trabalhar aqui do lado avesso, porque esse detalhe aqui fica mais parecido com a borboleta. Mas, se você não quer trabalhar do lado avesso, você trabalha aqui do lado certo. Então, vou trabalhar agora com fio multicolor, mas vocês podem trabalhar com o fio todo com uma única cor, que vai ficar bem linda também aí a sua borboleta. Então, aqui, gente, tá do lado certo. Eu vou trazer aqui para o lado avesso. Então, aqui está o lado avesso dos pontos. Eu não vou trabalhar sobre esse primeiro ponto baixo. Eu pulo esse ponto aqui. Vou vir aqui nesse próximo ponto. Vou passar minha agulha aqui, trazendo para esse lado, que é o lado certo, mas eu vou considerar aqui como lado avesso agora, porque eu vou trabalhar aqui esse lado avesso vai ser o lado que vai ficar à frente aqui da borboleta. Então, passei aqui a agulha, vou pegar esse fio multicolor, nos tons de rosa. Vou aproximar bem para vocês verem todos os detalhes. Eu vou puxar aqui essa laçadinha. E agora, esse fio aqui, eu vou passar a agulha aqui por baixo desse fio. Pegando essa laçadinha aqui, que é o fio que tá no novelo, ó. E passo por entre essa laçadinha. Então, eu prendi aqui esse fio. Essa laçadinha aqui que a gente fez, ela não vai ser contada como uma correntinha. Essa laçadinha, gente, vai ser contada como um ponto baixíssimo. Então, agora, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Então, com essa laçadinha que a gente fez, se fosse contar, seria 7 correntinhas, mas essa laçadinha aqui vai contar como ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, 6 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto com 4 laçadinhas na agulha. Então, eu faço 1, 2, 3, 4 laçadinhas na agulha. Vou vir aqui nesse mesmo espaço onde eu fiz o ponto baixíssimo. E aqui, eu vou fazer uma laçadinha. Agora, vamos trabalhar o ponto alto quádruplo. Então, aqui eu vou soltar 2 laçadinhas na agulha. Laço meu fio, solto mais 2 laçadinhas da agulha. Novamente, laço o fio, solto mais 2 laçadinhas na agulha. Solto mais 2 laçadinhas e agora eu vou fechar aqui essas 2 laçadinhas. Então, eu fiz um ponto alto quádruplo. Vou trabalhar agora um ponto alto triplo com 3 laçadinhas. 1, 2,
3 laçadinhas na agulha. Vou vir nesse mesmo espacinho e aqui eu vou trabalhar uma laçadinha. Puxo o fio, solto 2 laçadinhas na agulha, novamente. Solto 2 laçadinhas na agulha. Então, a gente vai sempre soltando aqui de 2 em 2 laçadinhas na agulha. Solto 2 laçadinhas, ficou essas 2 alcinhas aqui, fecho as 2 alcinhas de uma vez. Então, eu vou precisar trabalhar 3 pontos altos triplos. Eu já trabalhei aqui um, vou trabalhar mais 2. 3 laçadinhas na agulha. Vou vir nesse mesmo espaço. E aqui eu vou trabalhar, ó, soltando 2 laçadinhas. Solto mais 2 laçadinhas. Solto mais 2 laçadinhas e aqui passo aqui por entre essas 2 laçadinhas. 3 laçadinhas na agulha. Venho nesse mesmo espaço e repito. Solto 2 laçadinhas, novamente, ó. 2 laçadinhas. 2 laçadinhas e fecho essas 2 laçadinhas aqui de uma única vez. Então, aqui, 6 correntes, um ponto alto com 4 laçadinhas e 3 pontos altos aqui com 3 laçadinhas. Fiz aqui a primeira parte aqui da asa da borboleta. Agora, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui no mesmo espaço e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, no mesmo espacinho. Aqui, nesse ponto seguinte, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Deixa eu aproximar para vocês verem bem certinho. Então, aqui eu tô trabalhando nesse ponto. Eu vou vir no próximo ponto de base. E aqui eu trabalho um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou trabalhar 3 pontos altos triplos, que são 3 pontos altos com 3 laçadinhas, ó. Fiz 2, 3 laçadinhas na agulha. Venho nesse mesmo espaço e vou trabalhar um ponto alto triplo. Fiz o primeiro ponto alto triplo. Vou fazer mais 2 agora. 1, 2, 3 laçadinhas na agulha. Nesse mesmo espaço. Solto 2 laçadinhas, sempre soltando aqui de 2 em 2 laçadinhas. 3 laçadas na agulha e vou repetir. Então, 3 pontos altos triplos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas agora. Vou vir no mesmo espacinho, no mesmo ponto de base e faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar 1, 2 correntinhas. Então, aqui, a gente já trabalhou um lado da borboleta. Aqui, gente, fica assim mesmo. Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo. Fica bem linda a borboleta. Então, aqui a gente já trabalhou um lado. Para trabalhar o próximo lado, aqui eu fiz essas 2 correntinhas. Fiz essas 2 correntinhas. Então, agora, para passar para o outro lado, eu vou fazer da seguinte forma. Essas 2 correntinhas, eu vou fazer assim. Vou virar a borboleta desse lado, então, automaticamente, essas 2 correntinhas, ela já vai passar aqui, ó. Por trás desses pontos baixos. Tá aqui. Novamente, eu vou mostrar aqui, porque eu sei que tem muita gente iniciando. Tá aqui as 2 correntinhas, a peça tá assim. A gente vai fazer isso aqui. Vem aqui e puxa esses pontos aqui só para ajustar.
Então, agora a gente vai ver aqui, onde a gente trabalhou. Então, eu trabalhei nesse ponto baixo, que é rente com esse ponto baixo aqui, e nesse ponto baixo, que é rente com esse ponto baixo. Para saber qual ponto a gente vai trabalhar aqui desse lado, gente, vocês vão observar que os pontos aqui, eles estão mais abertos, que foi aonde a gente trabalhou desse lado aqui. Então, a gente vai trabalhar desse lado aqui, ó. Se vocês observarem, esses pontos, eles estão mais fechadinhos. E esses aqui estão mais abertos, porque a gente trabalhou vários pontos aqui no mesmo ponto de base desse lado. Então, aqui, eu vou vir nesse espacinho aqui. E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Dessa forma. Prendi com ponto baixíssimo, subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou mostrar aqui para vocês como ficou desse lado. Ficou assim. A gente precisa fazer essas correntinhas para trabalhar aqui desse outro lado. Se você achar necessário, pode fazer apenas uma correntinha, que vai dar certo também. E esse lado aqui é o lado avesso, então não vai ter problema. 3 laçadinhas na agulha. E aqui nesse espacinho eu vou trabalhar a mesma repetição que eu fiz ali do outro lado. Então, tô trabalhando aqui o primeiro ponto alto triplo. Vou trabalhar mais 2. Preciso ter um total de 3 pontos altos triplos nessa primeira parte aqui da asa da borboleta. Então, sempre aqui no mesmo espacinho. 3 laçadinhas na agulha, venho no mesmo espacinho e repito. Fiz aqui 3 pontos altos triplos. Mas, Isabela, essa parte aqui, o ponto tá bem aberto. Não vai ter problema, gente, porque a gente vai fazer a aplicação aqui das pérolas e o acabamento vai ficar perfeito. Então, trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho novamente nesse mesmo intervalo e vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo. Agora, trabalhei o ponto baixíssimo, vou vir nesse próximo ponto de base, ó, rente com o ponto que a gente trabalhou bem aqui, nesse ponto, e vou trabalhar mais um ponto baixíssimo nesse ponto aqui. Rente com o ponto baixo que a gente trabalhou do outro lado. Esse último ponto, observem que a gente não trabalha sobre ele, exatamente igual aqui do outro lado que a gente não trabalhou sobre o primeiro ponto. Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou arrumar aqui. Fiz as 5 correntes. Agora, tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse lado. 3 pontos altos triplos. Mesmo espacinho. O ponto fica mais aberto porque a gente tá trabalhando vários pontos no mesmo ponto de base para formar aqui as asas da borboleta. 3 laçadinhas na agulha. Venho nesse mesmo espacinho e vou repetir aqui. Três laçadinhas na agulha, no mesmo espacinho. Vou repetir mais um ponto alto triplo. Fiz aqui os 3 pontos. Preciso fazer um ponto alto aqui com 4 laçadinhas, igual eu fiz desse lado, porque tudo que a gente fez de um lado, a gente repete do outro lado aqui também. 2 laçadas, 3, 4 laçadinhas na agulha. Venho nesse mesmo espacinho e vou repetir. Solto 2 laçadinhas, pode alongar um pouco o fio, se vocês acharem necessário. Solto mais 2 laçadinhas, novamente, solto 2 laçadinhas, solto 2 laçadinhas e fecho essas 2 laçadinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas agora.
Vou vir nesse mesmo espaço, ó, vocês podem puxar aqui um pouquinho para não trabalhar sobre esse último ponto. A gente trabalha sobre aqui, esse mesmo ponto de base, vou puxar aqui e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo. Agora, eu vou alongar aqui esse fio. Eu vou puxar esse fio, gente, aqui, um tamanho que eu vejo que dá para fazer a aplicação das pérolas. Então, eu vou puxar aqui esse tamanho que vai dar certo. Então, aqui, esse fio, eu vou puxar esse fio aqui para deixar o ponto aqui bem ajustado. Eu já venho puxando ele aqui para o lado avesso. Observem que eu já tô puxando esse ponto baixíssimo. Esse fio aqui que a gente cortou, eu já venho puxando ele aqui para o lado avesso. E agora eu vou arrumar aqui as asas da borboleta. Olha que linda, gente. Se você não quiser fazer a aplicação da pérola, é opcional. Depois que a gente termina, não fica aquele ponto aberto aqui. Então, esse fio aqui, eu deixei esse pedaço aqui de fio sobrando, né? Para a gente fazer agora a aplicação da pérola. Então, trouxe ele para cá. Esse fio aqui, a gente vai fazer o arremate depois. Então, agora, eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria. E vou utilizar a pérola número 6. Então, eu vou precisar de um total aqui de 3 pérolas, número 6. Se vocês preferirem, pode utilizar a pérola número 8. Então, aqui tá do lado certo agora, vou tirar como base as asinhas aqui da borboleta, tá do lado certo. Observem que aqui, gente, esse detalhe fica mais bonito quando a gente trabalha aqui do lado avesso. Porque parece mais aqui com a borboleta. Eu achei que parece mais dessa forma. Então, aqui, eu vou vir do lado avesso. Esse fio aqui que a gente trouxe aqui para esse lado, que ele tá maior, é para fazer a aplicação das pérolas. Então, eu peguei essa agulha aqui, é uma agulha que dá para passar esse fio aqui. Então, eu vou passar aqui esse fio. E agora, gente, eu vou vir aqui. Aqui tá do lado avesso a borboleta. Eu vou vir aqui, trazendo para o lado certo. Eu vou vir aqui nesse espacinho, entre uma anteninha da borboleta e outra. Então, nesse espacinho aqui, eu vou passar essa agulha, ó, por entre esse ponto aqui. Aqui foi o primeiro ponto baixo, que a gente não trabalhou sobre aquele primeiro ponto baixo, vocês lembram? Então, eu vou trazer aqui, vou passar a agulha do lado avesso da borboleta, trazendo aqui para o lado certo, passando bem aqui, ó, nesse ponto baixo que a gente não trabalhou sobre ele. Dessa forma. Trago a agulha aqui para o lado certo. Agora, eu vou passar as pérolas. Eu vou utilizar um total de 3 pérolas, número 6. Então, já passei aqui as 3 pérolas. Vou ajustar aqui essas pérolas. Observem que quando a gente ajusta aqui a pérola, a gente já vai ver certinho aqui o ponto baixo que a gente vai precisar passar. Então, vocês vão, se você tá utilizando a pérola número 8, vocês vão ver certinho aí, é só medir, gente. Coloca as 3 pérolas assim juntas, para ver aqui o espacinho que a gente vai precisar passar aqui o fio. Então, aqui eu vou ver certinho a quantidade de pontos. Então, vai ficar aqui essas pérolas. Então, eu vou vir aqui e vou contar o ponto baixo para vocês verem bem certinho aqui, gente.
Aqui tá o ponto baixo que a gente trabalhou. Eu vou vir aqui no próximo ponto e vou passar aqui, bem aqui no meio, levando a agulha para o lado avesso da peça. Então, ficou assim. Agora, eu vou vir aqui do lado avesso e vou passar aqui, bem nesse espacinho que a gente trabalhou, aqueles pontos altos triplos. Vou trazer aqui para o lado certo. Trouxe a agulha para o lado certo, ó. Vou puxar para ajustar. E agora, esse fio aqui, gente, eu vou passar ele aqui entre uma pérola e outra, ó, dessa forma. Tô aproximando bem para vocês verem aqui bem certinho. Vou vir aqui no próximo espacinho e passo para o lado avesso. Vou puxar para ficar bem certinho aqui essas pérolas. Vocês vão arrumando aí. Agora, eu vou vir aqui nesse próximo ponto, ó, trazendo do lado certo, do lado avesso para o lado certo. E vou passar aqui por entre esse espacinho, para essas pérolas ficarem bem certinhas. Aqui onde a gente trabalhou os pontos, ó, que tem esse espacinho, trago para o lado avesso. Trabalhando assim, as pérolas, elas vão ficar bem certinhas. Tá desfocando, pronto. Então, aqui, puxa para ajustar. Aqui do lado avesso, eu vou passar esse fio aqui por entre esses pontos. E agora, para fazer o arremate, vocês podem passar aqui um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. E aqui eu vou fazer 3 nozinhos. Então, faço um nozinho. 2. E 3. Então, cortei aqui o fio. Bom, gente, então aqui eu já fiz as borboletas com a linha Charme. Eu vou utilizar a linha Charme. Eu fiz aqui com 6 cores diferentes. Então, eu utilizei esse tom de rosa, que é um rosa seco. Utilizei o amarelo ouro, rosa pink. Aqui é o verde jade. Eu acredito que esse é o verde Tiffany, ou é... Não, é o verde Tiffany, gente. Esse aqui é o verde Tiffany, da Charme, a linha que é Charme. Aqui, eu vou colocar uma borboleta aqui e vou fazer a colagem, gente. Eu vou fazer essa aplicação da borboleta com a cola quente. A cola quente precisa estar bem quente para aderir aqui, para ficar bem colada, não solta. Então, eu vou passar a cola quente aqui nesse espacinho e um pinguinho de cola quente em cada detalhe desse aqui, das asas da borboleta, para ficar bem certinho aqui. Você pode utilizar a cola de silicone, o fio de seda. Então, eu vou fazer dessa forma. Uma rosa, uma amarela, sempre pulando um espacinho e vindo no próximo. Agora, eu vou pegar mais uma borboleta rosa pink, pulo um espacinho, venho no próximo. Sempre vou fazendo a colagem aqui entre esse espacinho aqui e esse. Eu vim bem aqui e vou fazer a colagem dessa forma. Vocês vão escolher aí da forma que vocês acharem que fica mais bonito. Pode colar aqui, ó, um pouco mais embaixo, mas eu acho que aqui vai ficar mais bonito. Então, o suplá vai ficar assim. Então, vou fazer agora a colagem dessas borboletas e, em seguida, eu volto mostrando aqui o resultado para vocês. Vou utilizar a cola quente. Pode utilizar a cola de silicone ou fio de seda ou outro tipo de cola que você costuma utilizar. Bom, gente, então já finalizei aqui o suplá, já fiz a aplicação das borboletas. Eu utilizei um total de 6 borboletas, porque como eu expliquei para vocês, pulei um espacinho, no próximo fiz a aplicação da borboleta. Pulei um espacinho, no próximo a aplicação da borboleta. Fiz essa aplicação com a cola quente, mas vocês podem utilizar outros tipos de cola. Pode fazer a aplicação da borboleta costurada também, que vai dar certo.
Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse lindo modelo de suplar, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.